Uma boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo dessa semana. Que nosso Pai Oxalá, nosso Pai Oxóssi, nos ampare e nos inspire na busca pelo conhecimento, né? Esse mês em especial, além de tudo, com as forças das nossas amadas crianças na Umbanda, cuja data se aproxima. As datas festivas talvez mais importantes dentro da Umbanda sejam a festa de Preto Velho, que a gente faz a feijoada, e a maioria dos terreiros faz, e a festa de Cosme, que é a festa de Cosme no Brasil inteiro, né? Então, nós temos manifestações muito antigas, né? Tem muitas pessoas, né, que de fora da religião que fazem promessa, né, para Cosme. Então, que essa energia, que essa alegria, que essa pureza, né, das crianças possa nos invadir, nos amparar, né, não só nesse mês, mas sempre. Que a gente acha que pedir as coisas para criança, será que funciona? Não é um orixá muito bom, né? Não é uma linha muito boa, né, para tratar. Gente, eles são maravilhosos e eles são muito eficientes quando eles ajudam, muito eficientes. Peça com fé, com carinho, com vontade, que eles vão fazer de tudo para amparar os seus pedidos e as suas necessidades, tá? Vamos então para o nosso livro, que nós paramos num momento muito específico, lembrando que o Cavaleiro da Estrela da Guia, ele ficou um tempo com o João de Mina, aprendeu as rezas do João de Mina, que João de Mina trazia o quê? A reza dos negros africanos, o conceito e o nome de orixá. Inclusive, a cruz que ele carregava era uma cruz de Obaloaê, né? Então, o Cavaleiro da Estrela da Guia, que até esse momento no livro é chamado de pescador, ele aprende sobre o Obaloaê e aprende a amar e reverenciar o Obaloaê, aquele orixá africano que lhe era estranho até aquele momento, tá? Mas ele, né, lá com o João de Minas, um dia ele resolve, ele pede, né, para ir até uma aldeia próxima aonde os homens brancos viviam. E lá, gente, ele ficou assim impressionado com tanta fartura, com tanta riqueza. Então, assim, pensando que nessa época a maioria dos brancos que viviam aqui eram europeus que vinham para cá, ricos, senhores de terra, senhores de escravos, né? Então havia muita riqueza entre os brancos, né? E lá nessa aldeia dos brancos, ele conheceu um padre. E ele logo se afinizou com o padre, ficou amigo do padre, ficou vários dias lá conversando e foi convidado pelo padre a conhecer uma aldeia de índios ali próxima. Aí, quando ele chega na aldeia, ele acha tudo muito estranho, porque ele não conhecia, obviamente, índios brasileiros, né? Ele achou muito estranho porque os índios não usavam roupas, então aquilo já foi um choque cultural imenso, né? Mas o que o padre falou para ele? Palavras muito bonitas. O padre falou: olha, pescador, aqui você tem liberdade para pôr em prática a sua própria concepção do cristianismo. Mas saiba que não somos bem vistos pela Igreja Romana, a Igreja Católica de Roma. Por quê? A Igreja quer que nós catequizemos, mas também que contribuímos com algum tipo de riqueza. Ou seja, ele fala: como que eu vou pedir algo a quem nada acumula? Como tirar algo dessa terra que tem muitas riquezas, mas onde tudo está por fazer, né? De lá, nada nos mandam, só pedem. Mas tem um lado bom. Aqui nós servimos ao Cristo com amor e liberdade, sem ninguém nos sufocar com as regras que às vezes não concordamos. Então, é um padre explicando a quantidade de burocracia. Vocês imaginam, gente, que assim, existiram como esse padre com que o cavaleiro se relaciona, muitos outros padres maravilhosos, amorosos, queridos, que se envolveram, que amavam os índios, os respeitavam. Inclusive, um deles
Frei Gabriel de Malagrida, que é o nosso tão conhecido e amado caboclo das 7 encruzilhadas, o espírito revelador, né? Do formato, não vou falar da Umbanda, mas do formato de Umbanda revelado e trazido à Terra. Então, ele era um frei da Igreja Católica, dessa época, inclusive. Né? Então, nós tínhamos muito, mas também a gente tinha uma quantidade, gente, de padre que vinha aqui praticamente por castigo, para tentar arrancar tesouro e riquezas desse povo. Então, os índios foram explorados pelos europeus, que vinham aqui para escravizar e tirar suas riquezas, e foram explorados e vilipendiados, que é desrespeito mesmo, pelo clero inteiro que vinha aqui. Você acha que esses padres da Igreja Católica, nessa época, vinham aqui fazer o quê? Ah, não, nós vamos salvar essas almas. Sim, nós vamos salvar essas almas e pegar toda a riqueza deles. Eles não ligam para isso, então a gente fica com ela, né? Então, era assim, como eu sempre falo, isso eu falo, gente, não é para demonizar a Igreja Católica, mas é que para que fique bem consciente, né, do papel de uma religião, e poderia ser qualquer outra, mas nessa nossa era foi a Igreja Católica, o maior mal da humanidade, tá? A instituição que mais mal causou à humanidade foi a Igreja Católica. Se vocês pegarem a quantidade de pessoas escravizadas, roubadas, né, pela Idade Média toda, né, aí quase 1000 anos, a gente tem uma igreja que saqueou a humanidade toda. Só para vocês terem uma ideia, gente, ainda hoje, na Alemanha, tá, existe uma contribuição para a Igreja Católica que é oficial do governo. Se você não quiser, quem não tem a contribuição sindical tem que dar 12% do seu salário para a igreja. Se você não quiser que vá para a igreja, você tem que fazer um documento dizendo que não quer ou que vá para outra igreja. Você não vai automaticamente para a igreja. Você está entendendo? Então, é assim, é muito interesse financeiro em jogo. E nessa época, esse padre fala assim, olha, aqui a gente pode exercer o amor do Cristo. Teve que se afastar da igreja para poder... Da igreja daquela época, tá, gente? Graças a Deus, hoje nós temos um Papa com um perfil totalmente diferente e que eu sou, assim, admiradora, tá? Eu adoro o Papa Francisco, vou deixar bem claro, gosto muito dele, concordo com muita coisa que ele fala, a forma que ele fala, gosto da história dele, de envolvimento, de combate. Ele não é um padre que fica lá, oh, não, ele foi para cima, ele viveu a vida, ele foi ajudar as pessoas, ajuda os pobres, lava... Então, assim, hoje nós temos a igreja voltando para um outro perfil, né? Mas isso graças a ele. Então, é um bom homem, é um homem que deu... E a Igreja Católica, ela precisa disso, os fiéis voltarem. Precisa. Eu não sou contra enfraquecimento, ou a favor de enfraquecer uma religião para fortalecer a minha. Tem para todos. E a Umbanda não é para todos. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês no grupo, gente, foi exatamente isso. A Umbanda não é para todos, não adianta ficar pulverizando, captando adeptos, porque a Umbanda não é. Por quê? Porque aí é elitizado? Não. É simples assim. Assim como a Igreja Católica não é para todos. Se esse padre ele vem, explica tudo de uma forma muito bonita. E lá com esses índios, o que que acontece? Vem um outro, enquanto ele estava lá com os índios, chega um outro grupo de índios pedindo ajuda para eles, para os índios. Falam, olha, a aldeia de onde a gente vem, o nosso pajé está muito doente, quase morto, e o nosso cacique, o nosso chefe, também está muito doente. Ele foi ferido por uma onça e o pajé que está doente não consegue curar. Só para lembrar, a gente tem figuras de cacique enquanto chefe, guerreiro, comandante, tá? E a gente tem a figura do pajé enquanto líder espiritual e médico, porque o pajé é o médico, é o padre das aldeias, né? Para a gente colocar uma figura. Então, ele é o líder espiritual e ele é o curador das aldeias. Então, os dois que são os principais estavam incapacitados.
E aí o padre não podia, olha, o padre não podia ir, ele falou, mas você vai, né? Ofereceu para que o cavaleiro da Estrela da Guia fosse conhecer essa aldeia, tá? Ele pensa um pouco, fica meio relutante, meio, né, meio pensativo. Ele falou, olha, mas eu acho que vai ser bom eu conhecer, porque essa tribo desses índios, eles estão espalhados aqui por toda a localidade, todo o local onde eles estavam. Então, seria bom que ele conhecesse, né, esses índios, já que ele ia ficar ali na região. Quando ele chega lá, ele encontra o pajé num estado horrível, que ele foi procurar. Então, quando eles chegaram lá, o, o pajé visitante foi curar, desculpa, o pajé visitante foi curar o cacique primeiro, e o pescador, que era o Simas de Almoedo, o cavaleiro descedor da guia, foi cuidar do pajé de onde eles tinham ido, tá? E chegou lá, ele percebeu claramente que ele estava enfeitiçado. Por quê? Porque ele já tinha passado por isso. Antes dele chegar até o João de Minas, lembra que ele estava quase morto, com feridos, tudo, e aquilo era demanda, era feitiço. Então ele aprendeu a reconhecer uma pessoa que está enferma por demanda, por feitiço. Ele chama aqui de feitiço. Como ele já sabia do que se tratava e tinha aprendido as rezas e as poções, as ervas a serem utilizadas com João de Mina, ele conseguiu aplicar essas técnicas. Inclusive, ele fala que ele orou para a estrela, para sua sereia encantada, e também chamou auxílio do Senhor dos Mortos, do Senhor Baluaê. Por quê? Porque ele aprendeu a amar, né? Então, ele pede ajuda para os dois, ele dá todo lá, bens e água, tá? Coloca ervas, ele vai explicando lá em detalhes tudo que ele faz para poder curar o pajé, né? E o pajé, depois de uns dias, ele se curou. E o pajé fica, assim, imensamente agradecido, né? Ele falou, olha, agradeceu. Ele falou, olha, que Tupã sempre guarde e proteja você, né? Eu não sei como te agradecer. Ele falou, não precisa me agradecer. Tudo que eu fiz era vontade de Deus. Então, só agradeça a Deus. E aí, olha só. Então, você tinha lá um preto velho, um escravo, trazido da África, que chamava de Olorum, o Criador. Quando ele vai para os índios, os índios chamam Deus de Tupã. Vocês estão vendo as várias. Isso tudo nós temos no humano. Então, a gente tem ponto que fala de Olorum, tem ponto que fala de Zambi, que é uma outra região da África, que trata Deus como Zambi. Você tem os indígenas, a cultura indígena, que trata Deus como Tupã. E na Umbanda eles se tornam um só, né? Essa é a multiplicidade da Umbanda. E aí, ele falou, bom, já que você está curado, a gente precisa, o cacique vai lá e fala, olha, vamos ajudar, o cacique não, o outro pajé, né, que foi para ajudar o cacique, chama e fala assim, olha, preciso de ajuda lá porque o cacique está muito mal. Ele foi ferido pela onça e ele ficou muitos dias ferido dentro da mata e as ervas que eu conheço aqui não estão funcionando, não estão fazendo efeito. Então ele estava, o cacique estava delirando, estava ardendo em febre, e aí ele não sabia o que fazer, ele ficou desesperado. Ele falou, nossa, eu também não sei o que fazer, mas ele pensou, parou um instante, tirou sua estrela, orou a Deus para que o guiasse, porque ele não sabia o que fazer. Aí ele viu o brilho da estrela acender, e isso para ele era um sinal do Criador. Ele pediu o que para a estrela? Intuição, guiança, para que a estrela levasse as ervas que precisavam ser colhidas, e foi matar dentro. E lá eles tinham a sensação de que estava sendo guiado. Parou, se abaixou, reverenciou o orixá das matas e das ervas, tá? Como ele aprendera com o velho João de Minas. Né? E ele falou, ó, quando você estiver em dificuldade, ore aos orixás que eles te guiarão. E ele conseguiu preparar, colher as ervas que ele intuiu e foi preparando com água morna, fazendo compressa, né, para as feridas do cacique, até que depois de alguns dias, 4 dias, a infecção
cedeu. E o chefe começou, então, a se recuperar. Então, durante esses dias, ele ficou lá e foi aprendendo a língua daquele povo. Então, para ele, que já falava muitas outras línguas, muitos outros idiomas, foi mais fácil ele aprender. Em pouco tempo, ele já conseguia se comunicar sem intérprete. E aí, o pajé curado, esse pajé que ele curou, ficou encantado, né? Ele falou, olha, eu quero aprender, eu quero saber, né? Como que você me curou. Aí ele falou, olha, meu nome é pescador, que significa aquele que tira os peixes da água. Aí o pajé falou para ele que o nome dele era Anhanguá, que era aquele que dominava os gênios do fogo. Até hoje, na cultura indígena, o Anhanguara, o Anhanguera, é aquele que lida com o fogo, é o senhor do fogo, tá? E o pescador quis saber sobre esses gênios, quem eram esses gênios? E o pajé ensinou a magia do fogo para ele, tá? E ele ensinou a magia da estrela. Lógico, tá, gente? No livro ele não vai dar detalhes, nem deve, pelo amor de Deus. Aqui a gente está falando de pessoas. Olha só isso, a gente está falando de pessoas que, da maneira mais simples, da maneira sem maiores cientificidades, sabem que são iniciados e sabem para quem pode transmitir aquele ensinamento. Eles não foram formalmente iniciados, entende? Mas lá no fundo eles sabiam como lidar com aquele elemento. Então, o pajé sabia lidar com o fogo. Por quê? Porque em algum momento, eu sempre falo isso para vocês, em algum momento esse espírito iniciou-se nesta magia do fogo, tá? Porque isso não é assim, aprende olhando, fica que nem besta olhando. Um dia eu vi negócio da magia do fogo, falei, ah, não, vou desvendar essa vela aqui, que agora eu vou aprender. Aí tinha que ficar lá concentrando, olhando não sei quanto tempo lá para a chama da vela, e aí a gente ia conseguir ver as camadas. Tem livro para isso, tá? A gente que ensina, que ia ver, conseguir ver as camadas energéticas do fogo da vela, você vai apurando, até dá, tá? Você vai apurando o seu olhar com o fogo. Mas isso não me torna uma maga do fogo para manipular o fogo, mas de jeito nenhum, tá? Inclusive, não são poucos os relatos de pessoas que conseguem formar o fogo espontaneamente. Então, isso não é qualquer um, tá? Então, eles trocaram essas informações, né? E aí ele falou também do poder do pajé negro, ele fala que tem um pajé negro, que é o João de Minas, né? Que salvou ele, falou dos orixás, falou das rezas. Então, eles ficaram ali trocando essas informações, né? E os dias foram passando. E aí, aquela tribo que ele foi visitar já tratava ele como membro da tribo. Até porque, gente, ele foi ali, ele conseguiu salvar o pajé e o cacique. Então, a tribo era extremamente agradecida a ele, tá? E ele ficou ali, ele falou, olha, eu ficaria ali para sempre, se algo não me incomodasse tanto, que era o passado. Lembra lá da culpa que ele carregava pelo pai. Aí, passado um tempo, o cacique fez uma festa e convidou vários caciques de outras tribos, amigos, para vir participar. Disse ao pescador que ia dar para ele um presente e que jamais ele se esqueceria. Era a sua maior riqueza e que ele lhe daria naquele dia. Por coincidência, nesse dia que teve a festa, o padre veio junto com os índios da tribo, que estava tentando catequizar. O padre já estava numa outra tribo, né? E aí o amigo, que era o padre, viera para ver como estava aquele que os índios diziam ser um pajé branco, muito poderoso. Então ele era um Simas de Almoeda, que virou um pescador no anonimato. Quando veio para o Brasil, no meio dos índios, virou um pajé branco, porque aqueles índios não conheciam homem branco, eles nunca tinham visto homem branco, né? Então era um pajé branco. E em dado momento, o pajé ordenou silêncio e pediu para que fosse trazido o presente. E aí, quando chegou o presente, apareceu aquela menina jovem de uns 15 anos, né? Muito bonita, tal. E o cacique disse: olha, pajé branco, um dia meu espírito ia partir.
pois meu corpo estava fraco. Você trouxe ele de volta à vida e por isso eu fiquei muito feliz, mas não sabia como te agradecer. Pensei em muitas coisas, mas nenhuma delas me satisfez. Fiquei a pensar no que oferecer a alguém que nada pedia em troca de sua ajuda. Vi que é um homem solitário, que precisa de uma companhia para te tirar da solidão. E alegria para ajudá-lo sempre nas suas caminhadas. Então pensei, por que não dar a vida a quem me devolveu a vida? Eis minha filha, minha alegria e riqueza, meu orgulho como pai. Eis seu presente, pajé branco. Ela está muito contente e espero que possa fazê-lo muito feliz em sua vida. Nisso, gente, o pescador, ele empalideceu na hora. Ele sentiu a cabeça rodar, os sentidos estavam escapando, ele sentiu que ele ia desmaiar, né? Por quê? Gente, pensa que esse homem era um padre. Ele era um padre, ele era um juiz da Inquisição. Ele era virgem, ele nunca tinha tido contato com mulher e nem pensava nisso, né? Então, o nome, como que era o nome dela? Raios de Luar. Raios de Luar era o nome da Índia, querida, linda, né? Ele vai descrevendo ela com toda aquela graça. E o cacique olhando para a cara dele, e ele quase desmaiando. Imagina a cena. E ele não falava nada, começou a mudar de cor, o sangue começou a fugir, ele começou a tremer. E aí o cacique olhou e falou assim: Mas você não está respondendo nada? Você não gostou do meu presente? Aí ele: Ué, o que está acontecendo? O cacique começou a ficar nervoso. O padre, vendo tudo aquilo e conhecendo as tradições dos índios, já falou assim: Não, eu acho que ele está tão feliz que ele não consegue falar. E puxou o pescador pelo braço e levou ele para um canto isolado. Ele falou: Aí ele falou: Pescador, o que que é com você? Perdeu a língua? Por que que você não responde? Aí ele falou: Ai, padre, eu preciso fazer uma confissão. Ele falou: Não, espera aí, ou a gente não sai daqui com vida, né? Aí o padre foi orientar ele. Ele falou: Olha, se você recusar um presente, principalmente de um cacique, isso é uma ofensa, ainda mais a sua própria filha, isso é uma ofensa muito grave. A gente não sai daqui vivo, né? Aí ele falou: Não, deixa eu fazer minha confissão, então. Aí ele contou toda a história da vida dele, rapidamente, desde o começo, e não, inclusive falou que ele tinha sido um juiz religioso, ele era um juiz da Inquisição e que tinha feito votos de castidade perante a igreja, né? Então ele falou: Olha, apesar de eu não ostentar batina e nem usar a cruz no peito, eu guardo o voto dado em juramento. Então aqui deu uma palavra, que valia para ele, né? Nunca, ele falou, nunca tivera contato carnal com nenhuma mulher. Como quebrar um juramento feito de livre consciência, principalmente agora que eu já beirava os 40 anos de idade? Como olhar para aquela menina como sua mulher? E vocês entenderam o dilema? Então, ele era um cara já beirando os 40, que nunca tinha tido contato com mulher, que era padre. E, gente, ser padre é uma condição no coração, né? Então, ele tinha um juramento real, de castidade, voluntário, né? Aí o padre, muito sábio, um padre muito sábio, olha o que o padre fala para ele. Ele fala: Filho, digo-lhe como sacerdote que sou, sua vida não é comum como a dos outros. Conheceu a Igreja Católica, serviu a Igreja como achou que devia, e em um certo momento abandonou, pois já não lhe satisfazia. A mensagem do Cristo é perfeita porque é divina. Enviado dos céus, que Jesus, que foi o enviado dos céus, a quem queria seguir. Às vezes, olha isso, gente. A mensagem do Cristo, ela é perfeita. Mas, às vezes, os portadores da mensagem é que não estão à sua altura. Essa é a verdade única. O resto é criação dos homens que se arvoraram em seus protetores. Criaram hierarquia para dela poderem melhor se servirem. Olha isso, ele está falando de como a igreja se distorceu, né, da imagem, da mensagem original do Cristo. Impuseram suas ideias acima do próprio mensageiro divino. Alteraram sua essência no decorrer dos séculos.
O Cristo não pedia a ninguém a castidade para que propagasse sua mensagem. Concorda, né, gente? Castidade nunca foi um mandamento do Cristo, nunca foi um pedido do Cristo, né? Apenas Cristo pedia que honrassem a mensagem da qual eram portadores. Não exigia abstinência de ninguém, apenas que honrassem a companheira com que se unissem. Só isso e nada mais. Os homens é que criaram os votos de castidade, as leis canônicas e o poder papal. Pense, pescador. Você tem domínio sobre o seu destino? Conduz ou é conduzido? Caminha ou é encaminhado? É o cavaleiro ou é o burro? Estão se enxergando a situação? Que carrega um fardo muito pesado. O que é você, pescador? Pense e dê resposta ao chefe que o aguarda. Gente, a mensagem do Cristo é evidentemente distorcida por todas as religiões. E não vamos nos safar disso não, gente. Quantos bandistas você não conhece que não distorcem a palavra das entidades, dos seus guias, dos seus mentores, distorcem a palavra do Cristo para satisfazer os seus próprios interesses ou justificar a sua falta de caráter? Quantos desses vocês não conhecem? Então, todas as religiões, por pertencerem e serem criadas pelos homens, elas são falhas. As religiões todas são. E o que acontece? Com o passar dos tempos, as religiões elas vão se distorcendo, porque os homens vão interferindo tanto na religião que a gente já não consegue enxergar mais nela aquelas características que, inclusive, a tornaram uma religião. E toda vez que isso acontece, essa religião sofre reformas. Reformas naturais e reformas permitidas, inclusive pela espiritualidade. Então, no auge da magnitude, no auge da exuberância da Igreja Católica, com aquelas coisas assim suntuosas, missas rezadas em latim, pobres que não podiam entrar na igreja. Na Idade Média era assim. Então, nesse auge, veio, né, a reforma protestante em perfeita hora, excelente, mas excelente, precisava, não basta. Chega de imagem, chega de adoração. Vocês entendem o porquê na essência, o protestante, que era para protestar contra quê? Contra aqueles mandos e desmandos da Igreja Católica, que se afastaram de tudo, da essência do Cristo. Aí, ó, não, chega de adorar a imagem. Para que esse monte de adornações, de coisa, de roupagens, né, sai dessa ostentação e vai para uma igreja mais simples, mais acessível, em sua essência. O nome protestante, e era usado, quando eu era criança, não existia o termo crente evangélico, era um protestante. Então, ou era católico, ou era protestante. Por que era protestante? Eram aqueles que protestavam contra a Igreja Católica. E olha que bonito isso, gente. Em sua essência, o protestantismo era excelente e por muitos séculos foi, assim, maravilhoso. Mas também foi distorcido. Ou vocês conseguem enxergar aquilo que Martim Lutero fez com essas igrejas neopentecostais que existem hoje? Não estou falando eu estou falando da casa doida, tá? Daquelas bem. Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver. Aqui não tem nada a ver. Hoje nós temos neopentecostais que não tem nada a ver com os protestantes originais. Por quê? Nova distorção. E cada vez que o homem vem e distorce as religiões, comete excessos, essa religião sofre rompimentos, sofre reformas para que possa continuar. E vai continuar. Por quê? Porque todas as religiões são importantes. Inclusive, Rubens Saraceni, ele fala que cada religião tem um ciclo aproximado de 7.000 anos na Terra. Então, se a gente pensar que a religião mais antiga que nós
em tese, né? Em tese, a mais antiga que nós conhecemos hoje é o judaísmo, que tem cerca de 5.000 anos, então o judaísmo ainda tem 2.000 anos pela frente. E a Umbanda? Ai, a Umbanda saiu do ovo, gente. Nós estamos aqui com 100 anos. Vocês conseguem ver? Para um ciclo de 7.000 anos, a gente com 100 anos. Senhora, a Umbanda ainda. A Umbanda, eu não posso nem falar que ela foi distorcida, porque ela nem foi firmada. Ela ainda está se encontrando, se mostrando em suas características. Entendem isso? Né? Então, mas só para vocês entenderem dessas religiões, e o que o padre fala, gente, é muito, muito próprio, é muito certo. E eu estou complementando com essas outras informações, porque em várias obras do Rubens Saraceni, ele fala, né, dessas distorções e fala de como as religiões são importantes. E que essas distorções são corrigidas pelo plano espiritual. E a gente, ele fala aqui, você é um cavalo ou um burro? Tá. A Umbanda é para todos? Não é, gente. A gente é encaminhado para a Umbanda. A gente é encaminhado como? Às vezes, com intuição, sabe assim, ó? Nossa, passei aqui na frente. Eu lembro do senhor que foi lá na tenda e falou assim: Nossa, passei aqui na frente, eu olhei, Pai Benedito, e o meu nome é Benedito, me deu uma coisa no coração para entrar aqui, tão bonito. Olha que jeito mais bonito, sutil de ir para a Umbanda. Outros são levados na, na marra. Eu não fui nem na marra, eu fui na corda, assim, ó, na mordaça, amordaçada. Fui trazida por quê? Ou você vai ou você morre. Tinha escolha? Tinha. Podia morrer. Eu estava quase morrendo. Então, assim, a gente sempre tem o livre-arbítrio. Mas, gente, a vida não dá um livre-arbítrio assim, tão assim, olha, você quer ou você não quer. Às vezes a vida te encaminha para exatamente o lugar onde você tem que estar. E a última vez que eu conversei com você sobre isso, ele falou: quem está aqui está exatamente no lugar que precisa estar. As pessoas têm livre-arbítrio? Tem, com certeza. Vão decidir a sua jornada. Mas que elas tinham que estar aqui. Para aprender, né? Para observar, para doar. Mas principalmente, gente, a tenda de Umbanda, não só a nossa, mas qualquer tenda de Umbanda séria, é um lugar para se curar. Não é curar o corpo, é para curar o seu mental e o seu emocional. E sinto muito, tá, gente? Não vem falar, não. Não tem uma alma cristã que não passa nessa tenda de Umbanda aqui que não tem o emocional para ser curado. Inclusive eu. E o Jesuel também. Então, todos nós estamos aqui para sermos curados. Aí o vô fala, a mesa está posta. Se você vai comer ou não, aí a opção é sua. Então, os exemplos, os ensinamentos são dados, são colocados na tua frente. Teus guias fazem assim, ó, tá vendo isso daqui? Aí você fala, a escolha é tua, você pode simplesmente virar para outro lado e negar. Entende? Mas que é dado é. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Ah, é ameaça? Não, não é ameaça, gente. Isso é uma lei de ação e reação. É uma lei natural. Não é uma ameaça. Entende? E aí o padre fala, né, voltando depois dele falar tudo isso, ele fala assim, você não percebeu que a vida te trouxe aqui? Você tem uma vida diferente? Aí ele fala, não. Ele levantou, foi até o chefe índio, tomou as mãos de sua filha, raios de luar com delicadeza, um pouco trêmulo, e disse, sim, eu aceito o presente, um presente que talvez seja divino para mim. Voltou-se para o cacique e disse, obrigado, meu amigo, muito obrigado. Saberei honrá-lo como me honrou com seu presente vivo. A vida só traz a vida. E o abraçou emocionado. Após essas palavras, houve uma grande alegria pela aldeia. O cacique ficou feliz por sua filha, mas a filha olhava para o pescador com um pouco de medo e muito respeito, né?
Não sabendo como agir, o pescador pediu conselho para o padre, porque ele nunca tinha estado com uma mulher, né? Então, o padre falou, olha, eu posso te casar, se assim você desejar, né? Então, o pescador falou, sim, né, eu quero que você me case também. Então, ele casou, né? Ele falou, olha, cacique, independente dos rituais de casamento indígena, né, eu gostaria de ter as bênçãos do padre. Então, o cacique consentiu, e assim a união estava duplamente abençoada, eles estavam duplamente unidos pela lei indígena e pela lei dos brancos, tá? E eles se casam. E a raiz de luar, gente, é na verdade a mulher que dá mais alegria na vida dele. A gente vai acompanhar a história, mesmo sendo um começo inusitado, inesperado, ele não escolhe essa mulher, ele não queria essa mulher, ele via ela como praticamente uma criança, menos da metade de sua idade, e mesmo assim foi literalmente um presente divino. Essa raiz de luar, essa Índia, que é a rainha do mar do outro livro do Guardião da Meia-Noite. Lembram que a rainha do mar, que era aquela pombagira toda poderosa, que quase destrói tudo? Ela é raiz de luar. Tá? É este espírito tão grandioso, tão querido, tão simples. Vocês vão ver que na simplicidade, e aí a gente vê como as coisas simples, né? A gente mentaliza demais, gente. A gente quer, tá dentro do terreiro de Umbanda, às vezes, e a poluição das redes sociais e da falação na cabeça, as coisas têm que ser simples, precisam ser simples, mas precisam ser muito sinceras, muito respeitosas, tá? O respeito, gente, eu falo que eu sinto o respeito ou a falta dele no cheiro. Eu sinto o cheiro de quem tem falta de respeito. Eu olho, vou olhando, eu falo, do jeito que a pessoa se mexe, eu sei quando a pessoa tem respeito dentro do terreiro ou não. Então, às vezes você fala, ai, mãe, não, sim, senhor, respeito. Respeito ao sagrado, respeito e agradecimento à sua casa, tá? Todos recebem bênção essa semana, gente. Eu não falo e não faço propaganda, porque não é o objetivo, creio eu, que nem da Umbanda e nem da casa. Mas nós temos, assim, constantemente milagres, pequenos milagres que acontecem semanalmente com as pessoas da nossa tenda. Tá? E são lindos, a gente vai acompanhando, né? Eu não falo, mas assim, é um que consegue uma coisa aqui, outro que consegue ali, outro acolá, sabe assim, são coisas tão bonitas, deixam, eu fico feliz de ver vocês felizes com as coisas que vão acontecendo. Assim como eu só choro e sofro com filhos tão queridos que passam por prova, por sofrimento tão grande. Eu queria poder tirar com a mão. E eu tenho certeza que os nossos guias e as nossas entidades também, se eles pudessem, eles iam tirar com a mão. Vocês acham que seus guias gostam de ver você sofrer à toa? À toa, eles não deixam. Gente, põe uma coisa na cabeça. À toa, os seus guias não vão deixar você sofrer. Mas, se aquele sofrimento, às vezes, é o único caminho de te ensinar o que você precisa, eles vão te amparar. É como assim, ó, você precisa passar por um negócio dolorido. Eles estão ali, ó, segurando a tua mão. Vai, filho, vai que você aguenta, vai que você aguenta. Mas eles não vão lhe poupar o sofrimento, tá? Por quê? Porque o médium de Umbanda, ele sofre, ele fica doente, ele perde o emprego, ele passa por todas as provas da carne. Igual todo mundo passa, entende? Por quê? Porque às vezes certas provas são precisas para o nosso espírito aprender, entende? Ah, mas se você passa com sabedoria, você passa é, com olhos de quem quer aprender e não de se revoltar. Isso, gente, é tão bom. Porque quando você passa por um sofrimento e se revolta com ele, é a mesma coisa que nada, é zero. Você pode ter certeza que se não for nessa vida, vai ser na outra. Você vai passar exatamente o mesmo, provavelmente pior. Para quê? Para aprender. Você precisa aprender. Hum, falo eu, que sofri também, igual vocês, você acha que não?
Ai, pai de santo que sofre porque tem demanda. Ah, vá, para com isso. Mania, besta. Gente, esse negócio, porque tem uma. Ai, olha, umas pessoas tão bestas, faz uns comentários. Ai, porque se a pessoa tá dentro do terreiro e tá sofrendo, é porque tem demanda. Gente, eu que escute alguém com essas conversas dentro da tenda, olha, vocês vão ver só. Gente, a pessoa sofre porque ela precisa sofrer, e muitas vezes sofre por causa das suas atitudes. Colhe os frutos daquilo que planta. Tem não te demanda, não. Para com isso. Você acha que seu é um dia o cara falou, você acha que seu é o Elon Musk, que tá todo mundo demandando contra você? Ah, se enxerga. Não fala isso para diminuir, não, tá, gente? Mas é para você se colocar no seu lugar, gente. Que tanto é esse de inimigo que você tem para te derrubar com demanda? Ou das duas, uma, ou você andou aprontando alguma coisa bem feia, né? Ou não tem nada disso. A maioria da demanda é a gente mesmo, nós somos a nossa demanda. E às vezes falo, ah, como é que faz para arrancar a demanda? Ah, é só se eu cortar fora você da cabeça, né? Por quê? Porque nós causamos muitas das nossas coisas, que graças a Deus a gente tem os guias para nos inspirar com as suas palavras, com os seus atendimentos. E assim, eu vejo muito no atendimento que ele faz para os outros, eu sirvo para mim, né? Conversas, nos aconselhamentos, né? Então o guia vem às vezes dá umas chapuletadas. E o guia dos outros, eu já levei chapuletada do guia dos outros um monte, gente. Aí você vai ficar brigar com o morto? E aí? Vai brigar com o guia? Não, vou parar e analisar se aquilo realmente, né? O que que eu preciso dentro daquilo pensar, né? Analisar, desenvolver, amadurecer. Ah, e o guia falou, ó, gente, só um adendo aqui. Ah, e o guia falou um negócio para mim, eu não entendi. Gente, pelo amor de Deus, larga de ser besta. Você não vem perguntar para mim e não vem perguntar para o Josué. Porque provavelmente a gente não vai saber. Se o guia falou uma coisa para ele, você pergunta para ele. Não pergunta. A maioria das vezes a gente não consegue lembrar. O que eu lembro é assim, o Josué também, eu sei que muitos de vocês lembram assim. Às vezes o guia veio e ensinou a fazer um remédio. Enquanto o guia está ensinando a fazer o remédio, dentro da minha cabeça, eu estou vendo como o remédio é feito. E aí, como eu ouvi, eu consigo transmitir depois para a pessoa que teve alguma dúvida, tá? Mas é só isso. Agora, o que ele quis dizer, por que que isso, por que que aquilo, você pergunta para ele, para mim, para com isso. Entende? Não tem que tirar dúvida com o médium, tá? Por quê? Porque ele que te falou é quem melhor vai poder te esclarecer, tá? E se levou bronca, então você se acerte com ele também. Se você, não aceito sua bronca, aí eu saio. Vocês ficam lá, sai os dois, ficam brigando os dois, ficam brigando com o guia. Vamos ver para quê, qual o objetivo disso, né? Aceita, a maioria das broncas. Aliás, sempre, gente, não tem respeito à hierarquia, respeito à hierarquia. Se mandar ficar quieto, você fica quieto. Se falar não, é não, pronto, acabou. Eu muitas vezes, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. O vô fala, eu só, sim, senhor. Posso até não concordar na hora ali, mas sim, senhor, obedeço. Entende? Isso é sinal de obediência. Por que que eu preciso obedecer o chefe da casa? Primeiro, por algo que a gente deve buscar, que é humildade. Só para finalizar, gente. Quantas vezes eu pedi humildade para vocês? Ai, gente, vocês têm que ser mais humilde. Alguma vez vocês escutaram essa palavra da minha boca? Não. Sabe por que que eu não peço humildade? Por duas razões. Primeiro, porque eu não exijo dos outros aquilo que eu não consigo dar de mim. E eu sei, eu tenho plena consciência que eu não sou uma pessoa tão humilde assim. Não em todos os aspectos, mas em muitos aspectos eu sei que eu não sou humilde. Então eu não exijo do outro o que eu não faço. Segundo motivo, a humildade, você pode pedir, mandar, ordenar, seja humilde, tem que ser humilde, falar, aconselhar. A humildade é uma conquista do espírito.
A humildade, ela sai de dentro, gente. A humildade, ela emana da pessoa. A pessoa não consegue fingir humildade. Ou ela é, ou ela não é. Então, a humildade é uma conquista do espírito. Então, o máximo que eu posso falar para vocês é que trilhem sua jornada com sabedoria e que no final dessa jornada, ou com o passar dessa jornada, a humildade vai ser um resultado do seu aprendizado, da sua evolução. Ela é um resultado, entende? Não posso pedir para vocês falar assim, tem que ser humilde, não adianta nada, entende? Mas é isso que vocês devem buscar, isso tem que ter como norte. Observem suas atitudes. A gente não precisa esconder a sombra, brigar com a sombra e nem lutar com a sombra, mas eu preciso ter consciência da sombra. Eu sempre falo isso para vocês. E ter consciência em relação a isso é eu ter consciência da minha arrogância. Porque a partir do momento que eu consigo me enxergar e enxergar a minha arrogância, eu consigo trabalhar, ponderar esse aspecto sombrio da minha personalidade. Agora, se eu nego a minha arrogância, não, gente, o que você está falando aí? Aí é pior, não é? Porque você está brigando com a sombra, escondendo a sombra, e não tenho, não sou assim. Então, autoconhecimento. Converse com a sua sombra. Olha na cara dela, pra você saber o tamanho dela. Entende? Então, nós vamos, depois de uma pausa aí, nós tivemos na semana passada, mas agora acho que é só, se Deus quiser, agora é só preparação para a festa de Cosme, que nós estamos super animados, vamos ficar super felizes, né? Eu espero que fiquem todos bem recuperados. Quem tá precisando de cura, que se cure, né? Quem está precisando de calma, que se acalme. Quem está precisando de força, que se fortaleça, né? Por isso que vou mandar uma outra mensagem depois para vocês, bem bonitinho. Que cada um tenha aí, na medida de sua necessidade, que possa ser amparado, que vocês possam ser amparados por nossos amados orixás em cada uma de suas necessidades, para que vocês consigam receber, para que vocês consigam abrir o coração para receber todas as dádivas e melhor, abrir o coração para reconhecer todas as dádivas que nós temos nas nossas vidas, que não são poucas. Entende? Mas a gente precisa abrir os olhos para isso. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos na paz do nosso Senhor Oxalá e até na próxima semana.